Livro de Ouvido apresenta A Cartomante, de Machado de Assis, em 1000 palavras. Narração, Kellen Annes. O casamento de Rita e Vilela já dura 2 anos. No início, o relacionamento era apaixonado e estável, mas, com o tempo, a relação foi esfriando. Vilela, que costumava ser atencioso e carinhoso, se tornou distante, o que levou Rita a sentir-se negligenciada. Esse afastamento emocional faz com que ela desenvolva um interesse crescente por Camilo, um amigo íntimo de Vilela, que sempre frequentou a casa do casal. A proximidade com Camilo, a atenção que ele lhe oferece e a química que surge entre os dois intensificam esse interesse, transformando-se gradualmente em um envolvimento mais profundo. Rita é uma mulher jovem e atraente, com uma personalidade cativante que desperta olhares de admiração por onde passa. Apesar de ser fiel a Vilela, no início do casamento, a distância emocional entre eles a deixa vulnerável ao afeto de Camilo, que por sua vez também não consegue resistir aos encantos de Rita. Ele é um homem de natureza cética, mas sensível às emoções que começa a desenvolver por ela. Inicialmente, o relacionamento entre eles é apenas de amizade, mas logo os olhares se tornam mais intensos, as conversas mais íntimas, até que inevitavelmente o desejo entre os dois se transforma em um caso amoroso. A princípio, tanto Rita quanto Camilo se sentem culpados pela traição, mas ao mesmo tempo são incapazes de romper a ligação que os une. Camilo, mesmo sendo cético e racional, se vê tomado pela paixão, e Rita, insatisfeita com o casamento, se entrega completamente a essa nova relação. O caso entre eles começa de forma discreta, mas a convivência com Vilela torna tudo mais complicado, gerando momentos de tensão e inquietação. Em um determinado momento, movida pela inquietação e incerteza quanto ao futuro de seu relacionamento com Camilo, Rita menciona a ideia de visitar uma cartomante. Camilo, sendo racional e descrente em previsões sobrenaturais, inicialmente se mostra cético e até mesmo irritado com a sugestão. Ele considera a ideia absurda, algo sem sentido, mas mesmo assim, a curiosidade o leva a concordar em fazer a consulta. Após o almoço, Camilo decide ir sozinho à cartomante, ainda sem levar a sério o que poderia descobrir. A casa da cartomante é simples e modesta, e ele é recebido por uma mulher de meia idade com um sorriso enigmático. Ao sentar-se diante dela, ainda com ceticismo, ele pergunta sobre seu futuro, sem mencionar o triângulo amoroso do qual está envolvido, e a principal razão que o fez aceitar a se consultar com ela. A cartomante, após embaralhar as cartas, começa a leitura, revelando que vê grandes perigos à frente, mas também que aponta que o amor prevalecerá, desde que ele tenha coragem para enfrentar as dificuldades. Essas palavras o perturbam profundamente, especialmente porque ela menciona o triângulo amoroso, algo que ele acreditava estar completamente oculto. A partir deste momento, Camilo começa a ficar ainda mais preocupado com a situação. A previsão da cartomante parece amplificar seus medos, e ele passa a se sentir desconfortável e culpado por enganar o amigo. A possibilidade de que Vilela desconfie de algo se torna uma sombra constante em sua mente. O ambiente entre os três, antes harmonioso, começa a se deteriorar, com tensões silenciosas e olhares suspeitos. Vilela, que outrora parecia alheio, agora começa a demonstrar sinais de desconfiança, observando os comportamentos de Rita e Camilo com mais atenção. Rita, por sua vez, também começa a se sentir cada vez mais pressionada. A culpa pela traição e o medo de ser descoberta a deixam nervosa e inquieta. Ela percebe que Vilela está mais atento e teme que ele possa descobrir o caso a qualquer momento. A angústia de manter o relacionamento com Camilo em segredo a consome, e ela começa a questionar suas próprias escolhas. Entretanto, Rita não consegue se afastar de Camilo, pois ele se tornou a única fonte de afeto e calor emocional. A tensão vai crescendo, e Camilo, cada vez mais paranoico com a possibilidade de ser descoberto, decide se afastar um pouco de Rita, mas sem romper o caso. Ele não sabe como lidar com a situação, e as palavras da cartomante continuam a ecoar em sua mente, alimentando seus medos.
Tudo parece indicar que o fim trágico se aproxima, mas nenhum dos três consegue mudar o curso dos acontecimentos. Certo dia, Vilela convida Camilo para ir até sua casa, dizendo que precisa conversar sobre algo importante. Camilo sente um mau pressentimento, mas não pode recusar o convite. A caminho da casa de Vilela, ele relembra as palavras da cartomante, o que o deixa ainda mais ansioso. Ao chegar à casa, Camilo encontra Vilela com uma expressão séria e sombria, e imediatamente percebe que algo está errado. Vilela começa a conversa de forma direta, sem rodeios, dizendo a Camilo que já sabe de tudo. O coração de Camilo dispara, e ele fica sem reação. Ele tenta falar, mas não encontra palavras para justificar o que fez. Nesse momento, Vilela revela suas verdadeiras intenções, pegando um revólver e apontando-o para Camilo. Não há tempo para a reação. Vilela, dominado pela raiva e pelo ciúme, atira em Camilo, que cai morto. Logo após o disparo, Rita, que estava no andar de cima, desce correndo ao ouvir o tiro. Ao ver o corpo de Camilo estendido no chão e Vilela com a arma na mão, ela entra em desespero. Vilela, com um olhar transtornado, se aproxima dela e, com uma calma perturbadora, diz que agora estão livres do pecado que os envolvia. Antes que Rita pudesse reagir, ele volta a levantar a arma, desta vez apontando-a para si mesmo, e dispara, tirando sua própria vida. Rita fica devastada com as consequências trágicas que a traição e o ciúme provocaram na vida dos três. Mas a vida continua. A cartomante, que havia previsto os perigos e o desfecho trágico da história, continua a receber clientes em sua casa modesta, alheia às tragédias pessoais que provoca indiscriminadamente com suas palavras e previsões. E o ciclo da vida segue seu curso, indiferente ao drama e à dor daqueles que tentam desvendar o seu futuro, ouvindo as previsões de uma cartomante.